Para quem não conhece, o GVSES, o Centro de Sustentabilidade, existe há mais de 10 anos. Nós somos em 60 pesquisadores e a gente trabalha com políticas públicas e práticas empresariais voltadas ao que a gente chama de sustentabilidade. E aí, dentro do GVSES, que tem vários programas voltados a mudanças climáticas, finanças sustentáveis, a gente tem o programa de desenvolvimento local, e que a gente tem o foco específico do programa, a gente discute as questões de desenvolvimento local no recorte de grandes obras na Amazônia. Essa é a nossa expertise nesses 10 anos. Então, a gente trabalhou quase 5 anos no Pará, no município de Juruti, à beira do rio Amazonas, onde um município de 35 mil habitantes, que recebeu um empreendimento de mineração da empresa Alcoa, e a gente trabalhou 5 anos lá entendendo como é que se dá essa chegada, o que acontece com um município amazônico que recebe uma grande obra, quais são as mudanças e como é que a gente pode transformar isso no legado positivo, né? Esse termo tão usado ultimamente. E depois a gente trabalhou 2 anos em Rondônia, na hidrelétrica de Jirau, no complexo do Rio Madeira, também entendendo como é que se dá as transformações com a chegada de uma grande hidrelétrica num território completamente diferente, que é Rondônia, completamente diferente do Pará, e a gente foi discutir também desenhar um plano de desenvolvimento local para a região face à chegada da obra, né? Esses 2 projetos, Juruti e Jirau, foram financiados pelo empreendedor, né? Os 2 empreendedores, tanto a Alcoa quanto o consórcio de Jirau, entendia que eles queriam fazer uma coisa diferente, eles queriam fazer uma coisa que mudasse um pouco a lógica de como foi nos anos 70 e nos anos 80 de implementação de grandes empreendimentos. E aí está aí a história para dizer se eles conseguiram ou não. E, mais recentemente, nos últimos 2 anos, a gente trabalhou intensamente em Belo Monte, também, de novo, no Pará, estudando mais especificamente como é que se dá o cumprimento de condicionantes do licenciamento ambiental de Belo Monte. Como é que aconteceu isso em 7 condicionantes do licenciamento. E aí eu queria contar um pouco para vocês dessa experiência, que a gente entende que é a mais recente, a mais interessante. Belo Monte é um ícone de grandes empreendimentos, numa nova configuração, né? Supostamente numa nova configuração político-econômica, onde a gente tem uma obra sendo feita numa democracia, né? A gente tem históricos de grandes empreendimentos na Amazônia, num processo democrático bastante questionável, porque era sob, em geral, nos anos 70, sob o regime militar. Mas, no Belo Monte, a gente fez uma grande obra, né, de potência gigantesca, então são 30 milhões de reais de investimentos, numa democracia. E a gente foi, então, olhar como é que acontece isso hoje em dia, né, recentemente. Eu queria mais que fosse um papo, então a gente está aqui distante, mas se a gente começar a falar coisas muito técnicas, por favor, me interrompam, levantem a mão, porque a ideia é a gente trocar um pouco de ideias com vocês. Então, Belo Monte, o que eu trouxe para contar para vocês, menos o que a gente fez do ponto de vista prático, a gente pegou 7 condicionantes do licenciamento, ou seja, 7 obrigações que o empreendimento tem que fazer para compensar os impactos da região, né? E aí, para quem não conhece muito o tema, imaginem que Altamira, que é a cidade principal que recebeu o empreendimento, ela tem 100 mil habitantes, então é uma cidade de médio porte amazônica, à beira do rio Xingu, mas ela, ao longo de 2, 3 anos, ela praticamente duplicou a sua população. Isso é um recorrente, né? Nos 10 anos de trabalho que a gente fez, tanto faz a escala do município que a gente trabalha, o que acontece é que tem um enorme fluxo migratório, não só de trabalhadores, mas muita gente que vai atrás de oportunidades melhores de trabalho, de negócios. Então, você geralmente dobra, às vezes triplica a população, especialmente a população urbana. E aí você tem condicionantes do licenciamento que tentam dar conta desse impacto, né? Então, você tem aumento de crianças, e aí tem uma condicionante do licenciamento que obriga o empreendedor a construir escolas, você tem aumento da demanda sobre hospitais, e aí então o empreendedor tem que construir hospitais, e assim vai, né? Tem uma série de ações que, de certa forma, tentam estruturar a região que recebe a obra para o impacto não ser, para o impacto ser mitigado e eventualmente compensado. Mas o que a gente viu ao longo desses 10 anos é que a história se repete. Então, a escala é diferente. Juruti tinha 35 mil habitantes, Jirau era uma escala bem diferente, porque Porto Velho é uma capital, mas a obra
A hidrelétrica de Jirau e de Santo Antônio fica a 100 quilômetros da capital, então muito diferente, né? É um município gigante. E Altamira é o município maior do Brasil, recebeu Belo Monte, mas uma região enorme, o impacto da obra foi previsto em 11 municípios no entorno de Belo Monte, né? Uma obra de muito grande porte. Então, a gente foi estudar isso, eu trouxe hoje alguns exemplares para quem tiver interesse. Esse é um resumo do que a gente fez em Belo Monte, isso saiu no começo desse ano. A gente continua em Belo Monte agora, provavelmente em 2017, fazendo um trabalho adicional. A gente criou uma metodologia para acompanhar o licenciamento ambiental, esse cumprimento dessas obrigações do empreendedor, mas o nosso olhar a gente teve sempre interesse de saber qual é a contribuição dessa obra para o desenvolvimento local. Ela contribui, ela prejudica? Qual é a perspectiva efetiva de desenvolvimento a partir de uma grande obra na Amazônia? Esse é o foco do nosso trabalho. E aí o que eu trouxe aqui para a gente discutir é um pouco o que a gente vem construindo e vem repetindo, que para nós são assim, os 5 mitos do licenciamento ambiental de grandes obras na Amazônia. Porque a gente acha que são coisas recorrentes, que todo mundo fala, e a gente acha que... Então, vamos ver se isso procede, né? Então, assim, o primeiro mito, e acho que o mais importante, é que as grandes obras hidrelétricas, e aí a gente está falando de infraestrutura, né? Hidrelétricas, mineração, rodovias, hidrovias, elas sempre são vendidas, entre aspas, para o território que as recebe, né? Para a região que as recebe, como um vetor de desenvolvimento, né? Uma oportunidade, né? O legado. E a gente acha que essa é uma primeira premissa fundamental que precisa ser questionada, né? É verdade? Procede que essas grandes obras trazem desenvolvimento para as regiões que as recebem, né? Elas trazem no curto, no médio, no longo prazo? Muita gente, enquanto a gente trabalhou nessas obras todas, fala assim, às vezes tem transtornos temporários, mas no longo prazo os indicadores sociais melhoram, os indicadores econômicos melhoram. Será que é verdade, né? Muitas coisas, a gente desconfia que alguns transtornos temporários eles têm repercussões e consequências permanentes, né? Então, um exemplo prático em Belo Monte são o transtorno todo causado pelas obras de saneamento e a interrupção do transporte escolar das crianças e jovens, que aconteceu durante um ano. Qual é o impacto? Foi transitório, né? Depois se regularizou, está se regularizando, mas qual é o impacto disso no longo prazo, né? Então, esse tipo de discussão que a gente vem fazendo, e a gente acha que é importante discutir desenvolvimento local no contexto de regiões de grandes obras, enfrentando o fato de que há uma disputa de poder muito desigual, né? Você tem um ator econômico e político fortíssimo que chega na região, então o empreendimento de Belo Monte. E aí eu vou dar sempre exemplos de Belo Monte, porque a gente viveu lá 2 anos, uma equipe de 5 pessoas morando lá, conhecendo como a salsicha foi feita em Belo Monte. O empreendimento de Belo Monte é um empreendimento público-privado, né? Então é um empreendimento não só privado, né? com uma parceria do próprio governo, um empreendimento com forte poder político, então, o próprio governo sendo empreendedor, mas ele também é o fiscalizador, porque ele também é o IBAMA, ele é a FUNAI, então, muitos conflitos também de interesse do próprio empreendedor. E o que a gente vê na prática é que os preceitos de desenvolvimento local, os conceitos como protagonismo local, como um desenvolvimento baseado nas vocações locais, isso tudo é muito importante, mas isso é um desafio gigante no contexto da chegada de um ator com poder político e econômico muito grande. Então, como é que você preserva a vocação local de piscicultura na região de Mutum, Paraná, em Rondônia, né, em Porto Velho, onde recebeu o Jirau, com a chegada de uma hidrelétrica de 20 mil trabalhadores, de dinheiro, de pessoas, de consultorias, nós da GV lá, todo mundo indo para esse movimento. Como é que você vai discutir as vocações locais sem reconhecer que as vocações locais têm passado por dinâmicas e mudanças muito grandes? Então, essa é uma primeira discussão que a gente faz, e a gente vê que, na prática, isso tem alguns desvios. Então, um exemplo muito prático que vocês devem conhecer é que um instrumento de planejamento, tal como o plano diretor, né, que é usado no Brasil inteiro, no contexto de grandes obras, muitas vezes ele é usado como condicionante do licenciamento. Então, para garantir que determinadas cidades que recebem as obras não entrem no caos total e tenham um mínimo de planejamento, se coloca o plano diretor como uma obrigação do empreendedor. O empreendedor tem que entregar o plano diretor.
Então, na prática, o que você faz? Você tira um instrumento super rico de participação, né, de planejamento participativo, para as pessoas, né, passarem tempo pensando juntas como é que se constrói o futuro, o que você quer para aquela cidade. Você pega, transforma isso como se fosse uma geladeira e faz o empreendedor entregar em 30 dias, em 60 dias, um plano diretor da região. Então, esse é um pequeno exemplo, muito da vida real, de como a discussão enviesada sobre o que traz uma grande obra para um território pode acabar tendo efeitos perversos sobre, inclusive, possibilidades reais, instrumentos já existentes de planejamento. Então, esse é o nosso primeiro mito. O segundo mito que a gente bate muito aqui é sobre essa divisão entre o que é licenciamento ambiental e o que é desenvolvimento local, planejamento territorial. Talvez isso seja um conceito mais técnico, mas a gente acha que ele é muito importante. Quando a gente discute licenciamento, né, e tem muita gente em Brasília discutindo isso e lá, o licenciamento dá conta de pensar em ações que vão mitigar e compensar impactos. Então, quando a gente começou a discussão lá em Belo Monte, os primeiros meses de trabalho, a gente teve várias reuniões com o IBAMA. Ao longo do processo, o IBAMA virou muito parceiro nosso, mas no começo o IBAMA falava, mas como é que vocês vão ligar as ações de licenciamento com desenvolvimento? Não tem nada a ver, o licenciamento é feito para mitigar e compensar impactos da obra, né? Não tem uma discussão mais ampla sobre desenvolvimento. Mas, na prática, quando a gente vai olhar o que são as condicionantes de um licenciamento ambiental de uma obra como Belo Monte, é construção de escola, construção de hospital, implementar 100% de saneamento básico na principal cidade impactada, que é Altamira, uma cidade de 160 mil habitantes. São uma série de ações que são estruturantes do território, que precisam ter depois um diálogo com a política pública, então tem que ter uma gestão daquele sistema de saneamento, tem que ter professor, tem que ter aluno, tem que ter médico, tem que estar integrado no SUS. Então, na prática, na vida real, não existe essa separação, né? A gente gosta sempre de contar uma história quando a gente estava numa dessas reuniões. Belo Monte tinha milhares de reuniões com milhares de gestores públicos, enfim, é um laboratório muito interessante sobre a gestão pública. A gente estava numa reunião e um representante do governo federal à época queria fazer uma discussão sobre vicinais, né? Os municípios estavam construindo vicinais, tinham dinheiro do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu para vicinais, e aí a gente chegou com o trabalho de Belo Monte e parte das pessoas de lá queriam discutir saneamento básico, porque é uma condicionante do licenciamento, e a gente começou a fazer uma pesquisa de que não estava indo para frente. O saneamento básico em Altamira demorou 4 anos para ser implementado na região, e tem características muito peculiares, né? Foi implementado, o empreendedor gastou 500 milhões de reais, 400 milhões de reais para a implementação, mas não foi feita nenhuma ligação nas casas das pessoas. Então, sob o ponto de vista do licenciamento ambiental, a condicionante foi cumprida, mas não tinha nenhuma ligação nas casas. E as pessoas queriam muito falar sobre isso, elas estavam curiosas de saber, e aí afeta diretamente a vida das pessoas, né? A sua casa está ligada no saneamento, vai ter, não vai ter. E aí, quando a gente propôs essa discussão, foi uma das primeiras reuniões que a gente estava para apresentar os resultados preliminares da pesquisa, a representante do governo federal falou para o público, né, para as pessoas da região que estavam nessa reunião, falou assim, olha, vocês têm que decidir. Ou vocês querem discutir o desenvolvimento da região, e aí a gente vai discutir as estradas vicinais, ou vocês querem discutir licenciamento ambiental, que é uma questão muito técnica, que é o que a GV está fazendo. O que ela queria dizer é, ou vocês vão discutir saneamento, ou vocês vão discutir vicinais. Mas para as pessoas não fazia o menor sentido fazer essa separação. Para elas, tanto faz se é o licenciamento, se é o empreendedor que está construindo o saneamento, se é o poder público. Elas estão querendo informações básicas sobre como é que vai se dar a ligação das casas para elas. Então, esse é um exemplo de como, às vezes, a gente está em São Paulo, ou em Brasília, com uma ideia muito forte sobre as questões técnicas, de obrigatoriedades do empreendedor, e como isso reflete, tem pouca correspondência com o que está acontecendo na vida real no território. Então, a gente acha que, sim, é fundamentalmente importante entender quais são as obrigações ligadas à mitigação e compensação de impactos de grandes obras e como é que isso se conecta com o desenvolvimento daquela região, né? O que acontece na prática é que regiões, especialmente na Amazônia, não existem diagnósticos e nós somos ainda
muito frágeis do ponto de vista de planejamento territorial e diagnóstico dos territórios para pensar no planejamento para a Amazônia. E o que acontece é que os estudos de impacto ambiental de uma obra como Belo Monte, eles substituem o que seria um diagnóstico ambiental, né? E os projetos de compensação substituem o que seriam as políticas públicas implementadas numa região. Então, sim, eles são misturados, e talvez seja um papo técnico, mas a gente acha que é muito importante, assim, se misturam as responsabilidades do empreendedor e as responsabilidades do poder público numa região como Belo Monte. O terceiro mito é sobre as capacidades institucionais, né? O que a gente mais ouviu nesses 10 anos, especialmente agora em Belo Monte, é que o problema é que tem muito recurso, chega muita gente, muita oportunidade, muito investimento numa região como Belo Monte, né, impactada por Belo Monte, mas não tem capacidades institucionais locais. Isso é um mantra que é escutado em todo lugar. Os municípios não têm capacidades, não têm capacidade técnica, não têm cultura organizacional, muitas coisas. É verdade, os nossos colegas do Centro de Políticas Públicas, lá da GV, eles sugerem tratar os grandes empreendimentos como catástrofes naturais. Eles falam assim, tem que tratar como catástrofe. O município devia receber um bando de gestores, de acampamentos, de estruturas provisórias, porque é uma catástrofe, né? A gente fez esse estudo em geral. Mas por que é importante dizer isso? Porque realmente tem uma pressão muito grande sobre os prefeitos e sobre a gestão local, né? Eles têm que dar conta de um monte de recurso, um monte de gente chegando, constrói o hospital, entrega para a prefeitura não sabe nem o que fazer com aquele hospital, muitas vezes viram elefantes brancos, né? Todos os casos que a gente estudou, todos, sem exceção, os hospitais ficam prontos após o pico das obras, sem exceção. Hoje a gente tem em Belo Monte a maior obra do PAC, maior investimento no Brasil. James Cameron, para quem viu, veio para cá falar de Belo Monte. Se você for, tem um hospital principal de Altamira, não está ainda em funcionamento. Por uma série de questões, né? Por atrasos na entrega, por incapacidades da gestão pública de assumir, mas o fato é que esse é um bode na sala que precisa ser enfrentado, né? Então, tem uma dificuldade das capacidades institucionais do poder público, né? Mas a gente sempre fala que as capacidades institucionais serem melhoradas não são só as capacidades tangíveis, né? de criar gestão dos indicadores socioeconômicos. Isso são coisas que toda a consultoria, todo empreendedor que chega, especialmente em obras na Amazônia, entrega pacotes de gestão para os gestores públicos locais, né, para eles melhorarem, aprimorarem isso. Mas a gente vem estudando e discutindo a necessidade de capacidades institucionais intangíveis, né? Como é que você muda uma cultura de acordos bilaterais entre prefeituras e empreendedores, feito a portas fechadas? Como é que você muda a cultura organizacional mesmo, os comportamentos de um município muito carente ao receber um empreendedor com muito recurso e com muita pressa das coisas acontecerem. Então, esse tipo de discussão das capacidades institucionais é muito importante de acontecer. Em Vitória do Xingu, que é o segundo município mais impactado por Belo Monte, foram definidas como compensação do empreendedor em relação ao fluxo migratório a construção de 19 escolas, né, no município de Vitória do Xingu, que é um município de 20 mil habitantes. Depois de um ano de construídas as 19 escolas, a gente identificou que 11 não tinham uso nenhum, estavam vazias ou fechadas, ou não tinham alunos para recebê-las, por uma série de razões também. Elas foram definidas numa gestão que entendia que precisava ter escola em áreas que não deveria ter escola, em áreas que foram alagadas por conta de Belo Monte, então não fazia sentido construção de escola. Muitas vezes, porque é importante inaugurar uma escola, é uma foto importante no jornal, e isso tem um poder político. Então, isso tudo tem que ser colocado na mesa para a gente conseguir efetividade maior no que acontece com a chegada de uma obra. As capacidades institucionais, a gente também gosta muito de ressaltar que não é só o município que precisa de capacidades institucionais, todo mundo precisa, inclusive nós, consultorias que vamos lá, entrevistamos 5.000 vezes as mesmas pessoas com as mesmas perguntas, todo mundo precisa. A gente gosta também muito de contar uma história, quando a gente estava trabalhando numa dessas obras, e não é Belo Monte, a gente teve uma reunião com a diretoria de sustentabilidade da empresa que estava lá implementando a obra, e aí a gente comentou de alguns comportamentos dos funcionários da empresa que a gente achava que não eram muito saudáveis para estabelecer um canal de diálogo com a população que estava sendo impactada, né? E aí a gente comentou, por exemplo, que a gente sempre
vive aonde a gente está trabalhando, então a gente consegue pescar o dia a dia, né? Então, por exemplo, os funcionários, os gestores da empresa que trabalhavam nessa região andavam pela cidade com umas caminhonetes, que eu não sei nem o nome, Hilux, talvez Hilux, com vidro blindado e com aquele insufilme. E aí a gente comentou assim, né, na reunião, falou assim, olha, isso é uma coisa que vocês poderiam mudar, o comportamento que as pessoas que trabalham na empresa têm ao caminhar pela cidade ajudaria muito, né? São detalhes, mas a gente ouviu de 15 pessoas da região que eles se incomodavam com as Hilux passeando. E aí, o que me chamou a atenção, isso faz muitos anos, é que o diretor de sustentabilidade que estava na reunião, ele anotou isso. Né? E eu fiquei pensando, bom, eles têm que anotar que precisa abrir o vidro e conversar com as pessoas. Então, isso é óbvio que eu gosto de sempre exemplificar coisas sérias com brincadeiras, mas é mais para a gente captar que são coisas básicas que precisam ser mudadas na cultura da própria empreendedor, né? Na sua chegada num ambiente completamente diferente do seu, com pessoas que estão tendo a sua vida absolutamente devastada, porque a mudança de uma cidade com a chegada de uma grande obra é devastadora, né? Há uma série de estudos que mostram isso, que mostram mudanças negativas para os indicadores sociais, há mudanças positivas nos indicadores econômicos, mas negativas do ponto de vista de indicadores de desigualdade. Em geral, as grandes obras, especialmente na Amazônia, são feitas para o uso dos recursos naturais, então há uma grande mudança no capital natural, seja o uso da água, seja o uso do solo. Então, é devastador, eu acho que isso ninguém vai dizer que não, ainda que há muita propaganda dizendo que sim, mas é devastador e isso precisa ser discutido. O quarto mito é sobre a participação social, vou tentar resumir, mas a ideia de que a participação social é importante, é ético, é um compromisso fundamental com as pessoas, mas é lento, mas torna tudo mais lento. Isso é um mito, isso é uma falácia. Né? Várias experiências no contexto de grandes obras mostram que a participação social ela agiliza processos e a falta dela faz com que os processos sejam muito mais demorados. E a gente tem em Belo Monte dois casos muito emblemáticos. O do saneamento básico, que eu já comentei aqui, um investimento de 400 milhões, onde a falta de participação, de envolvimento da população na solução para que a rede de esgoto fosse ligada nas casas, fez com que isso se atrasasse muito, e só depois de 4 anos isso começou a ser feito, né? Com muitos desgastes para todo mundo, inclusive para o empreendedor, que investiu um dinheiro muito grande para isso, mas que tem a sua reputação continuamente questionada lá em Altamira, porque a ligação não está feita. No caso dos ribeirinhos, dos deslocados, e a equipe da Flávia tem trabalhado com isso, a falta de envolvimento dos deslocados. Deslocados são as pessoas que tiveram que sair das suas casas por conta do enchimento do reservatório de Belo Monte, né? Por conta das mudanças aí nos níveis de água da região de Altamira. A falta de consulta apropriada e o envolvimento dessas populações deslocadas na solução para onde elas vão, o que elas fazem, o que elas querem fazer, porque a maioria são pescadores, muitos deles foram enviados para os reassentamentos coletivos que ficam a 7 quilômetros de distância do rio, então você tira uma família enfim, centenas de histórias como essa, mas era muito... E hoje, né, depois de 3, 4 anos de início do processo de reassentamentos, a gente tem agora, em Altamira, uma enorme discussão com o Ministério Público Federal de reavaliar o cadastro socioeconômico, de reavaliar onde foram colocadas as pessoas, porque depois de todos esses anos, né, de novo, a maior obra do PAC, com todos os olhares para ela, a gente tem milhares de pessoas sem terem sido consultadas e agora reclamando e questionando com razão a sua realocação. Então, a participação social ela é fundamental nesses processos e a gente precisava ter muita gente pesquisando o quanto ela agiliza e não atrasa os processos no contexto de grandes obras. E o último mito que a gente acha importantíssimo dizer é do monitoramento. E a Flávia acho que vai pegar esse gancho para falar sobre o controle de impactos de grandes obras, né? Hoje em dia, não sei quem acompanha essa discussão, tem tido uma discussão muito forte sobre mudanças na legislação para acelerar os processos de licenciamento de grandes obras, né? As obras consideradas estratégicas para o desenvolvimento nacional e que são as grandes obras, são estratégicas para o desenvolvimento da hidrelétrica, mineração e rodovias e hidrovias, né? As obras de infraestrutura. E muito se fala sobre isso, porque é moroso, porque atrapalha muitos investimentos, porque isso é fundamental para o país. E se fala muito de que
uma vez agilizados esses processos de licenciamento, né, para que o empreendedor tenha licença e possa operar, a gente pode contar muito com processos de monitoramento do que está acontecendo e, se tiver alguma coisa errada, a gente corrige os rumos, né? Isso é verdade se isso existisse, mas os sistemas de monitorar o que está acontecendo durante a implementação de uma obra, e especialmente depois da obra finalizada e liberada, né, com a sua licença emitida, são muito frágeis os mecanismos e as instituições que fazem esse monitoramento. Então, o que a gente entende é que há 40 anos a gente vem fazendo obras de infraestrutura na Amazônia com características muito semelhantes, independentemente se a gente está numa ditadura ou uma democracia. Infelizmente, tem uma série de avanços, e acho que eu estou sendo super crítica aqui, mas a gente pode discutir um pouco os avanços que tiveram em Belo Monte, do ponto de vista da governança, do planejamento, coisas muito interessantes, ainda muito embrionárias, mas muito interessantes. Mas é fundamental que a gente possa ter instrumentos estruturados para aprender com os erros, porque senão a gente fica sempre fazendo os mesmos erros. É até enfadonho. Você chega numa cidade nova recebendo uma grande obra, ela está passando exatamente pelas mesmas coisas que há 10 anos atrás o vizinho passou, e a gente acaba não tendo condições de forma organizada, aprender e falar, bom, então aqui nesse ponto eu não vou mais fazer isso, porque vai acontecer a mesma coisa. Então, é uma ideia também bastante óbvia, mas é fundamental, e a gente está muito atrasado ainda em pensar em como é que se monitora grandes obras, né? Finalizando com o próprio exemplo do saneamento básico, né? O saneamento básico, no monitoramento do IBAMA, é 100% atendido, condicionante do licenciamento ambiental de Belo Monte em relação ao saneamento é um sucesso. Do ponto de vista da efetividade para o território, é um fracasso. Até final de 2015, tinha menos de 5% das casas ligadas à rede, e foi o objeto da 25ª Ação Pública do Ministério Público Federal em Belo Monte, que considerou o histórico do saneamento na região um caos sanitário, pelo fato de, depois de 4, 5 anos, não ter saneamento estabelecido. Então, o monitoramento correto disso, identificando os problemas ao longo do caminho, poderiam ter, talvez, minimizado esse problema. Então, é isso. Só contei várias histórias para animar aí o debate, e vou passar para a Flávia. Olhando do ponto de vista do direito, é um conjunto de violações, né? Aumento da exploração sexual de criança e adolescente, a gente vê indígenas que não têm suas culturas respeitadas, a gente vê pessoas deslocadas numa situação de que estavam na beira do rio para um lugar de cidade em que elas não sabem nenhuma atividade profissional. Então, por que isso acontece, né? Há cerca de 3 anos, o grupo começou algumas pesquisas para entender, aí, do ponto de vista das instituições, da legislação, quais eram os gargalos. E se a gente fosse capaz de entender os gargalos, que são muitos, né, a gente seria capaz de informar uma nova política pública, uma nova legislação ou práticas empresariais que fossem adequadas para que essa violação não acontecesse. E aí, a minha proposta para vocês hoje, eu trouxe PowerPoint, porque como há vários dados, é mais difícil, né, fazer uma fala mais solta. Mas é tentar entender quais são os gargalos do licenciamento ambiental, né? A Dani coloca, o licenciamento ambiental ele vai olhar o projeto, mas hoje é a ferramenta que a gente tem. Então, quais são esses gargalos e por que não acontece nem o que deveria acontecer em termos do controle de impacto de empreendimentos? Um segundo gargalo, que é mais particular do assunto do direito, que está relacionado ao acesso à justiça, né? À medida que você está falando de violação, se espera que essas pessoas possam ir bater no judiciário e ter o seu direito atendido, e o que não acontece na prática. E uma terceira questão que acho que aparece na sua fala também, que tem a ver com a questão do planejamento, que é uma metodologia que a gente trabalhou de entender como essas obras são planejadas, né? A gente tem o Ministério do Planejamento, a gente tem uma secretaria responsável por olhar a cidade, a gente tem o IBAMA, tem vários atores, né? Quem está olhando para quê? O que não está acontecendo na prática? Então, eu queria começar um pouco para falar dos desafios do licenciamento, né? Aqui é a única definição jurídica que eu trouxe, mas para dizer que o licenciamento ambiental ele é uma ferramenta de prevenção que visa olhar para o empreendimento e estabelecer condições, primeiro, para que ele seja o melhor empreendimento, com a melhor técnica, na melhor localização,
e segundo, para que ele venha acompanhado de várias medidas que possam, de alguma maneira, controlar aqueles impactos, né? Então, ele é acionado à medida que você tem um projeto de construção, não só de uma grande obra, mas também de um estádio, né? Então, a pesquisa que a gente traz é um pouco mais abrangente, ela vai olhar para a Amazônia, mas vai ver que em vários outros territórios, inclusive em São Paulo, há vários desafios que se repetem. Então, mesmo numa situação em que a gente tem uma presença de Estado maior, você tem vários desafios para que esses empreendimentos aconteçam. A gente, por exemplo, monitorou a construção de alguns estádios para a Copa do Mundo, né? E todos esses estádios teve aumento significativo de exploração sexual de criança e adolescente. E a legislação brasileira assegura direitos da criança e adolescente com prioridade absoluta. Porém, na prática, isso não aconteceu, né? Então, o olhar aqui é tentar entender aonde isso deveria estar, quem deveria estar cuidando, de que forma e que direitos que essas pessoas poderiam ver garantido nesses processos, né? É um pouco ruim usar o slide, não sei se vai bagunçar o seu vídeo. Como for melhor para você. Pode ser assim? Pode, né? Quanto ao vídeo, sem problema, a gente monta depois. Tá ótimo. Então, assim, nós começamos essa pesquisa, ela reuniu um conjunto de frentes metodológicas, né? Um conjunto de 50 entrevistas, depois foram 73 entrevistas, depois nós trabalhamos com alguns grupos focais, depois nós mapeamos o que a gente está chamando de tomada de decisão desses empreendimentos, depois fizemos análise econométrica, então nós tentamos ali pegar várias informações para, de fato, mostrar o que poderia ser diferente. E a gente chegou a um conjunto bastante grande de desafios. A Dani trouxe grande parte dos principais, mas acho que, para hoje, eu queria focar em 3 deles, que, em alguma medida, são sinérgicos ou complementares do que você trouxe. Primeiro, a questão da participação. Então, além, acho que, da questão de que tem um mito de que ela não é negativa, de que ela seria negativa, que ela trazeria empreendimento, mostrar onde ela está, como ela acontece, em que dados. Uma terceira questão relacionada ao monitoramento, né? Como é que ele acontece na prática, o que se exige do empreendedor em termos de monitoramento no licenciamento ambiental. E uma terceira que está relacionada à questão dos direitos humanos, né? Como eu comecei falando para vocês, a gente tem um licenciamento ambiental, que é o único órgão que vai controlar esses impactos. Eu não tenho uma outra instância com poderes para olhar para direitos humanos. E isso, em si, já coloca uma série de desafios, que é mais do que a gente trata, né? Desafios de quem esses direitos devem ser exigidos, né? À medida que chega um grande empreendimento e que a empresa contrata 50 mil trabalhadores para uma cidade que tinha 100 mil habitantes, quem é responsável por dar o hospital? É a empresa? É o Estado? É o banco? Né? Muitas vezes é o Banco Nacional de Desenvolvimento, então ele também tem uma responsabilidade pelo desenvolvimento. Então, aí eu vou focar um pouco mais nisso para mostrar quais são os desafios disso na prática, porque isso precisa incorporar a lógica de tomar decisão dos empreendimentos, né? Bom, então, a gente começa, e aí eu acho que eu gosto sempre de contar esse caso, porque, de alguma forma, também é o começo do quando a gente viu que essa discussão sobre direitos humanos em empresas era importante, com o caso da Boate Xingu, né? O caso da Boate Xingu aconteceu também em Belo Monte. Então, a gente teve essa situação da migração massiva de trabalhadores, né? O ideal nesses empreendimentos é que você tente, ao máximo, identificar as capacidades locais e trazê-las para o empreendimento, sem, claro, fazer com que as pessoas abram mão do seu desenvolvimento. Por exemplo, eu não posso transformar também um grande agricultor num trabalhador civil, porque a obra vai acabar, né? Mas existe esse deslocamento de grande contingente de trabalhadores para os canteiros de obras. Então, no caso do pico da obra de Belo Monte, foram mais ou menos 50 mil trabalhadores para uma cidade de 100 mil habitantes, sendo a maior cidade do mundo, Altamira. Então, assim, muito pouco povoada e dispersa no território, né? E, naquela situação, o que aconteceu foi que, quando nós visitamos Belo Monte, a gente teve a notícia, né, que em um dos canteiros de obra, você tinha aproximadamente 43 prostíbulos instalados. E, para quem conhece o canteiro de obras, o principal de Belo Monte, ele está praticamente no meio da floresta. Então, se não tivesse a obra, não teria 43 prostíbulos. Mais do que isso, o que aconteceu foi que, em um deles, que é esse aqui, a Boate Xingu, a foto dele, a polícia identificou exploração sexual de criança e adolescente, além de tráfico de pessoas. Então, as meninas eram chamadas do sul do país, com uma promessa de vida melhor, e vinham uma situação análoga à escravidão para a Boate Xingu. E esse caso foi emblemático, porque aí se dizia, bom,
Será que a empresa pode dizer o que seu operário vai fazer após o seu turno de obra? Será que ela é responsável, né? Então, o primeiro desafio, do ponto de vista do direito, tem a ver com isso, né? Quais são, de fato, as responsabilidades das empresas em relação aos impactos indiretos desses empreendimentos? Porque a ideia do licenciamento é que essas violações, impactos, não aconteçam. Ela é uma ferramenta de prevenção. Mas, quando você tem um conjunto de violações, qual é essa capacidade do licenciamento de absorver isso num primeiro momento ou da justiça de lidar com esses casos no futuro? Mas, no meio disso tudo, das instituições, há conceitos e técnicas jurídicas sobre o que se deve fazer, né? E isso é pouco claro. Então, se você perguntar para a empresa se ela é responsável em relação ao que os trabalhadores fazem depois do seu expediente, ou o que eu faço depois que eu saio da GV, ela não é responsável. Mas, à medida que ela está inserida num contexto em que você não tinha os 43 prostíbulos no seu entorno, então ela tem uma capacidade de influência enorme de mudar aquela situação, né? Mas, no direito, o que você tem são conceitos técnicos muito pouco flexíveis, né? Então, por exemplo, eu só sou responsável à medida que alguém é capaz de provar que a minha conduta tem um nexo de causalidade em relação àquele dano, né? Então, por exemplo, se eu tenho provas de que eu feri alguém, então eu sou responsável por isso. Quando você fala dos impactos de grandes obras, esse liame de nexo de causalidade, ele é muito diluído. Então, como é que eu vou dizer que a empresa era responsável à medida que o canteiro, que a Boatingu estava fora do canteiro de obras, né? E aí, que tipo de legado você vai deixar para essas populações, né? Isso é histórico no Brasil, das grandes obras. Você tem, por exemplo, Filhos do Rodoanel e você tem agora os Filhos de Belo Monte, né? Então, o primeiro desafio, do ponto de vista do direito, é recolocar e entender que, nesses territórios cuja presença do Estado é mais fraca, e a gente não está falando só da Amazônia, a empresa tem uma grande capacidade de mudar uma realidade. Para o negativo, mas também para o positivo, né? E esse caso foi emblemático porque houve uma CPI que foi instaurada em vista do que aconteceu na Boatingu. As empresas foram chamadas para depor nessa CPI e dali se adotou uma solução de que você também precisa tratar seus trabalhadores de uma outra forma. O empreendimento não é só um bom projeto, ele também é a forma como você lida com aquele grande contingente num território que vai receber esse projeto. E aí se fez um acordo depois dessa CPI de que as empresas também seriam responsáveis por trabalhar com medidas de sensibilização, capacitação, que evitassem a exploração sexual de criança e adolescente. Isso foi recorrente também em relação à construção dos estádios para a Copa, né? Na prática, o que acontece? Muitas vezes, esses cronogramas são super acelerados. Vocês imaginam que, no caso da Copa, você ainda tinha uma pressão da FIFA enorme para que as obras estivessem prontas. E todo o lazer para esses trabalhadores, no caso de Belo Monte, chegou muito tempo depois que as obras já tinham começado. Então, também não dá para dizer que a empresa não teria nenhuma responsabilidade, né? Porque talvez, se eles tivessem direito a voltar para suas famílias com mais frequência, se eles tivessem direito ao lazer nesse território que está bastante afastado da cultura dele, do território dele, talvez a situação fosse diferente. Um outro caso que a gente acompanha também foi o caso aqui da Arena Corinthians, né, que está mais próximo da gente. A gente não precisa, só para dizer que a gente não precisa ir para a Amazônia para isso acontecer. Na Arena Corinthians teve um aumento exponencial também de exploração sexual de criança e adolescente, e aí o Ministério do Trabalho entrou com uma ação recomendatória obrigando as empresas que parassem o empreendimento e até que elas pudessem adotar uma medida de prevenção e controle dos trabalhadores para que aquilo não fosse algo ruim para o território, né? Então, para dizer, existe uma grande lacuna do ponto jurídico, mas existe uma mudança de posicionamento, de cobrança das empresas que saibam lidar com tratores, mas também sejam responsáveis pelos impactos negativos que elas trazem no território. Uma segunda dimensão do que é essa falta de clareza do como o direito vai lidar com tudo isso tem a ver com o que, de fato, se exige das empresas em relação a essas medidas que a Daniela colocou como compensação, né? Então, por exemplo, um outro caso que a gente está trabalhando agora, que é o do deslocamento de pessoas do reservatório de Belo Monte. São 300 famílias, são pescadores, são tradicionais, alguns de ancestralidade indígena, então tem toda a sua história fincada na questão territorial e da pesca.
E a empresa que opera os tratores tem que ser a responsável também por deslocar essas pessoas e lidar com todos esses impactos. E essas pessoas estão numa situação de ausência de Estado completa, né? Então, para elas, eu acho que aqui eu não quero fazer nenhum juízo de valor, se a empresa é má ou boa, mas ainda é muito pouco claro o que significa tratar desses impactos. Então, para dar um exemplo, esses dados a gente acabou de coletar em relação a Belo Monte. A empresa que fez essas moradias, em nenhum momento ela conversou com esses ribeirinhos sobre o que eles esperavam, né? Eu não sei se a Dani conhece essa história, mas uma vez, acho que a primeira vez que eu estive em Belo Monte, eu encontrei com algumas pessoas que estavam justamente sendo deslocadas para os assentamentos urbanos, né? E ali, todo aquele projeto de deslocamento foi feito por uma consultoria de São Paulo. E as camas desses locais, às vezes são redes, mas às vezes são camas, não cabiam nos quartos, porque ele tinha sido projetado para uma cama box, que não é a realidade daqueles ribeirinhos, com paredes que não são capazes de aguentar os 35 graus que faz em Altamira, né? Então, esse fato de não conversar, acho bem importante você trazer isso, porque isso causou um desgaste enorme na tomada de decisão e uma violação a direitos humanos que passou a questão da moradia, né? Foi também para a questão de condições de desenvolver sua própria profissão. Bom, e para mostrar que eles não conversam, o que acontece quando não se conversa? Aqui é um deslocamento de, acho que são 300 famílias que estão saindo do reservatório, que é justamente essa área que vai inundar. Então, elas vão ter as suas casas alagadas, e que elas teriam direito, então, a ter um reassentamento ou uma medida que controlasse esse impacto negativo. E aí a empresa, o que faz? Muitas vezes, ela se baseia na ideia de que ela tem que pagar uma indenização, né? Porque no direito você tem essa ideia de que você repara. Quer dizer, eu causei um dano irreparável, pago uma indenização, está tudo certo. Mas quando você fala de populações tradicionais, isso é um grande equívoco, né? Porque o valor que você tem àquela indenização, ele não tem um valor concreto para uma construção de uma nova casa que permita a manutenção daquelas condições tradicionais de vida. Então, o que aconteceu na prática? Então, a gente conseguiu pegar 100 famílias das 300 nesses processos. Então, desses 100 processos, grande parte recebeu uma indenização, né? E aí os critérios para indenização também são pouquíssimos claros, né? Não está determinado o que, de fato, você tem que pagar, se você vai pagar uma árvore frutífera, se você vai pagar o barco, se você vai pagar o rio. Então, eles são muito discrepantes. Então, por exemplo, eles variam de 38 a 48 mil em relação a comunidades tradicionais, mas, por exemplo, teve gente que recebeu R$400 e teve gente que recebeu 400 mil. Então, essa é uma média, né? A média não mostra isso, mas ela é uma média que tem essas discrepâncias. E aí, na prática, o que aconteceu? Todas as pessoas insatisfeitas, porque os 38 mil, para não jogar nos 400, não eram capazes de reproduzir aquelas condições de vida, elas vão, então, à Defensoria Pública da União e começam a demandar das empresas por novas condições de moradia. Então, a gente monitorou, né? Então, grande conteúdo de pessoas, 66% dos processos dizendo, olha, a solução aplicada sem essa negociação, sem essa conversa, ela não é satisfatória, e aí você entra com uma demanda judicial pedindo algo que já estava, de alguma certa forma, no planejamento do projeto. Então, se calculou que se pagaria indenização, e aí, quando você acontece e vê esse conjunto de violações, você tem um componente aí de demanda judicial válida e justa, né, porque você tem um conjunto de violações e que recoloca a solução da empresa para dimensionar que ela teria que dar o reassentamento. Então, hoje, existe uma condicionante que diz que as empresas precisam rever essa conduta e estabelecer, então, uma nova medida que vai garantir que esses ribeirinhos, que eram tradicionais do rio, voltem para o rio, né? Mas isso está longe de ser uma solução fácil, porque fazer isso significa que eu vou ter um imóvel, que nem sempre está à mão do empreendedor, que eu vou ter que ter uma solução que eu não mudei a velocidade do rio, porque um reservatório faz mudar a velocidade do rio, quer dizer, uma barragem faz mudar uma velocidade do rio. Então, não ter isso claro no momento que eu faço um projeto, no planejamento, faz com que o processo de licenciamento ambiental, ou o processo de instalação do empreendimento, para não me restringir ao licenciamento ambiental, ele vá chegar com todas essas questões que nem em nenhum momento faziam parte do planejamento da empresa ou
ou do Estado, né? Eu vou passar esses dados. Tem uma pesquisa do Banco Mundial, que ela não é mais atual, ela é de 2008, mas é a mais abrangente que se tem sobre o tema, e que ela mapeou um conjunto de usinas hidrelétricas no Brasil, por 10 anos, né? E, do ponto de vista dos direitos, essa pesquisa calculou que, em média, o custo de um empreendimento chega a 20% relacionado aos custos sociais dessa obra, e que mais ou menos 7,5% desses custos totais da obra tem a ver com uma incerteza que eles chamam de regulatória, né? Que não está claro no direito, não está claro na regulação, e que você vai ter que cobrir essa externalidade ao longo do processo. Isso é um dado de 2008, né? Então, um pouco isso mudou a realidade de se fazer projetos no Brasil. Esse dado é muito pouco utilizado. Agora, por quê? Né? Porque o licenciamento ambiental, que olha para o projeto, ele está inicialmente pensado para olhar para essas dimensões ambientais. Esse mesmo relatório do Banco Mundial aponta que, por exemplo, 80% dos técnicos que analisam os estudos de impacto ambiental que a Daniela mencionou e que vão estabelecer quais são os condicionantes, têm uma formação em áreas biológicas. Então, o próprio esquema, que hoje é o único que a gente tem para controlar esses empreendimentos, ele não é capaz de lidar com uma dimensão social que acaba sendo a que mais aparece na dimensão do território, né? Porque são essas pessoas que estão lá no local que vão demandar as ações que deveriam ser feitas para controle de impacto sobre suas vidas, sobre sua relação com o território. Então, essa é a primeira dimensão. Então, ainda não é claro no direito, apesar das pessoas terem o direito garantido, como que esse processo de licenciamento ambiental ou processo de tomada de decisão de empreendimentos, ele aborda a questão dos direitos. E tampouco é claro o que, de fato, eu devo cobrar do Estado, da empresa, ou mesmo do banco, quando ele resolve que ele vai financiar o empreendimento, sem o que esse empreendimento não sairia. Mas é uma discussão que hoje se faz e que esses princípios da ONU que eu mencionei no começo tenta estabelecer como uma nova visão sobre quais os impactos que o empreendimento precisa lidar. Um segundo desafio, que a Daniela também coloca, é o que a gente vê como essa ausência de monitoramento, né? O que acontece na prática é que esses estudos de impacto ambiental são bastante incompletos. Você não tem informações coletadas sobre o Brasil em relação a quais são as variações climáticas que uma usina pode promover, quais são as variações em termos dos peixes que vão morrer ou deixar de existir. E aí o que acontece na prática é que isso tudo é deixado a cargo do empreendedor, né? Então, se espera que o órgão ambiental tenha essas informações prontas, porque ele está lá no território, mas, como ele não tem, quem faz esse estudo de impacto é o empreendedor. A primeira questão que se coloca sobre isso, e aí comparando com outros modelos no mundo, é que esse estudo pode ser enviesado, né? Então, uma crítica recorrente que se faz será que a empresa que tem o interesse em construir um empreendimento que vai ter que arcar com as suas condicionantes, ela seria o ator mais legítimo ou mais imparcial a fazer esse estudo de impacto ambiental, né? Em outros modelos, como nos Estados Unidos, por exemplo, você tem uma agência reguladora fazendo estudo de impacto ambiental e isso entra desde o início no custo do projeto. Mas no Brasil não é assim, né? Você já tem que, de início, estabelecer esse estudo e, muitas vezes, ocupar um espaço que era da política pública de mapear a sua própria realidade. Bom, então o que acontece na prática é que muitos impactos só vão ser percebidos no momento em que você começa a construir essas barragens e no momento que começam a chegar esses operários para o empreendimento. E o monitoramento deveria cumprir essa função de, à medida que você tem novos impactos, você ter medidas de prevenção e não chegar a uma violação de direitos humanos, para que, de fato, você pudesse funcionar e o saldo ser positivo para o território, né? Mas o que acontece, né, aqui em Belo Monte, é um termômetro que o ISA fez em relação às 23 condicionantes de Belo Monte. O que acontece é que a obra começa,
o cronograma é sempre muito apertado, e aí você tem um grande descumprimento dessas condicionantes. Só que a ideia de condicionante no direito é uma condição para que algo aconteça. Então, eu preciso primeiro deslocar a pessoa e depois encher o reservatório. O problema é que isso nem sempre está tão alinhado. E, às vezes, você enche ou liga a primeira turbina, sobe o reservatório e a pessoa ainda está morando lá. Né? Então, o que a gente tem então, é um quadro de completo descumprimento dessas condicionantes. Por um lado, isso acontece porque muitas dessas condicionantes são compartilhadas. Então, por exemplo, a Dani trouxe aqui o caso do saneamento, mas o deslocamento também é parecido. A empresa pode até ter uma solução de moradia, mas se o poder público não indicar para ela o terreno que ela pode usar, essa condicionante não vai acontecer. E a gente precisa lembrar que o tempo de mudança das empresas e o tempo de mudança das políticas públicas, ele é muito distinto. E se você não apostou num planejamento do território que fosse capaz de alocar essas pessoas que saíram da beira do reservatório, então é muito possível que isso não vai acontecer. Então, esse é o primeiro problema. Né? A segunda questão tem ao fato de que o licenciamento ambiental, né, seja ele federal, feito pelo IBAMA, ou seja do Estado, e isso vai depender da dimensão do projeto, a única base de monitoramento que ele tem é exigir das empresas, a cada 6 meses, uma prestação de contas sobre o que elas fizeram. Mas a população em nenhum momento é ouvida. Né? Será que a escola, como a Daniela coloca, que foi estabelecida num bairro remoto, ela tem a sua função de ser escola? Isso nunca é perguntado. Né? Então, muitas vezes, o monitoramento ele acaba sendo deficitário, primeiro, porque ele não tem esse viés da efetividade sobre o território, e muitas vezes porque ele também se baseia em informações das empresas sobre a prestação de contas de condicionantes que não foram pensadas juntos com o território. Então, pode ser condicionantes que não vão servir para tirar direitos, para não violar direitos. Então, por exemplo, você tem 11 escolas, mas você não tem um apoio maior num conselho tutelar que poderia, eventualmente, evitar a exploração sexual de criança e adolescente naquele território, que foi uma evidência que se apontou. A terceira dimensão que eu queria trazer para vocês tem a ver com a questão da participação. Acho que o que a Dani colocou, né, existe esse mito de que a participação vai atrasar o processo, de que ela pode ser negativa, porque ela vai trazer demandas para a empresa que não necessariamente ela vai saber lidar com isso, porque são demandas de políticas públicas para o que aquelas pessoas não tiveram acesso. Mas, mais que isso, né, a gente tem uma estrutura de licenciamento ambiental, uma estrutura de planejamento que prevê a participação. Então, do ponto de vista institucional, é importante dizer o que isso acontece e como acontece. Né? E agora eu trago alguns dados. Em média, o que acontece? Né? Quando um projeto é apresentado, se entende que ele fez um estudo de impacto ambiental e que esse estudo ouviu a população. Né? A audiência pública é um pouco diferente, é um momento de participação aberto, em que as pessoas que estão recebendo aquele empreendimento, elas podem trazer as demandas e dizer dos seus impactos. Então, o que acontece na prática? Quando um empreendimento ele entra no licenciamento ambiental, ele vai ter o primeiro aval do órgão ambiental sobre se aquele projeto ele deve avançar ou não. Né? Então, isso acontece em mais ou menos 300 dias depois. Vamos supor que é um grande empreendimento. Por quê? Porque aquele técnico vai ter que receber os estudos de impacto ambiental, vai ter que analisar aqueles estudos de impacto ambiental, devolver para o empreendedor e entender quais são as condições que são necessárias para que aquele empreendimento não traga impactos negativos. Se a gente olhar nos dados do próprio IBAMA, em média, quase 900 dias depois que esse projeto é entrado, é que você tem a primeira audiência pública. Então, o que mostra que a gente já está muito atrasado e sem tempo nenhum para incorporar qualquer demanda que aquela população coloque na audiência pública. Né? Então, vocês imaginem que aqui o cronograma já começou a contar, porque muitas vezes essas obras são leilões, baseadas em menor tarifa, mas, na prática, 800 dias depois, você tem pouquíssima coisa a fazer. E aí o que acontece? Né? Flávia, posso só te pedir para voltar um pouco lá? Desculpa, só para explicar bem para a gente, por não sermos da área. TDR, tá. Lá na primeira coluna. Ah, tá. É que como é pouco tempo, eu não passei todas as fases do licenciamento. Mas eu acho super importante Então, isso. vamos lá. Você acha importante dizer como é que funciona?
Tá bom. Então, assim, à medida que eu tenho um projeto, eu vou bater na porta do órgão licenciador. Esse órgão licenciador pode ser estadual, no caso de elevado impacto, ou pode ser o federal, que é o IBAMA, né? Então, quando a gente está falando de usina de Belo Monte, a gente está falando do IBAMA. Quando a gente está falando de petróleo, a gente está falando com o IBAMA. Mas, por exemplo, quando eu estou falando de um estádio, eu posso estar falando com a CETESB, que é o órgão estadual. Então, isso muda um pouco, mas o processo é igual. Então, aí, eu bato no órgão e digo, eu quero fazer esse empreendimento, né? E aí, supostamente, eu teria que dizer, essa é a melhor técnica aplicada e essa é a melhor localização. Tá? Isso é o que a lei estabelece. Daí, se a Volta Grande do Xingu é o melhor lugar para se fazer uma usina, tendo quantos grupos de indígenas? Acho que são mais de 30, né? 14 terras indígenas, mas quase 30 grupos. É outra história. Mas, assim, em tese, a ideia é isso, que o projeto tenha a melhor localização e a melhor técnica. E aí eu apresento esse projeto, o órgão ambiental ele faz um termo de referência. Esse termo de referência é porque também, supostamente, esse órgão ambiental conhece muito bem seu território e sabe quais são os animais em extinção, quais são os grupos indígenas. Então, supostamente, ele sabe tudo. Aí ele faz um termo de referência que vai elencar. Empreendedor, você precisa estudar esses grupos indígenas, você precisa estudar esses animais em extinção, você precisa estudar esse curso do rio. Né? Então, ali está o termo de referência. Em média, 300 dias depois que o empreendimento entra para elevado impacto. Aí, o empreendedor, com essa lista, ele tem que fazer um estudo de impacto ambiental, né? Que vai contratar uma consultoria independente que tenha biólogos, antropólogos, dependendo do tipo de região que você está, sociólogos, assistentes sociais, se for no caso aqui da Arena Corinthians, e vai fazer um estudo de impacto ambiental. Então, a ideia ali é estabelecer, dado a condição do território e as vulnerabilidades presentes nesse território, quais são os impactos que a construção de uma barragem vai impor naquele território específico. Né? Então, quem faz isso é o empreendedor. Então, por isso que eu disse que, para algumas pessoas, não estou tomando um partido, mas isso seria enviesado. Né? Mas também você tem que ver lá, será que o Estado seria capaz de fazer esse estudo? Então, acho que tem que ponderar um pouco. Mas há modelos mais interessantes de fazer isso fora do Brasil. E aí, então, faz o estudo do impacto ambiental. Nesse estudo do impacto ambiental, seria interessante que as populações fossem consultadas, né? Porque você não vai saber o impacto se você não entender o tipo de cultura que o indígena tem, por exemplo. Se ele depende daquela mudança que você vai fazer ou não. E aí, então, acontece a primeira audiência pública coordenada pelo IBAMA. Né? Então, assim, já passaram as fases de dizer quais são os impactos, das empresas estudarem, e aí você tem uma audiência pública para que a população se manifeste sobre isso. Né? Mas aí, a qualidade da audiência pública, a gente também fez um levantamento de survey, eu tinha esse gráfico que eu passei mais rapidamente, ela não funciona, porque as informações as populações locais, elas não recebem as informações sobre quais são efetivamente os impactos que esses empreendimentos vão trazer, a tempo de entender o que isso significa para a sua vida e em tempo de elaborar quais são as suas recomendações. Né? E o que acontece no meio do caminho também é que, apesar de os estudos de impacto ambiental terem que olhar para todas as características do território, é muito difícil você abranger tudo isso. Né? E eu acho que não dá para entrar no mérito se a empresa faz um estudo mal feito ou se é difícil mesmo. Mas, por exemplo, no caso de Belo Monte, a gente foi proposta uma ação perante o sistema interamericano porque um grupo de indígenas isolados foi completamente esquecido do processo. A mesma coisa aconteceu com esse conjunto de 300 famílias que a gente está agora trabalhando com Belo Monte, que vão ser deslocados, mas quando se ligou a primeira turbina, as casas deles estavam lá. Né? E isso mudou uma realidade. Então, há vários desafios para esses estudos no meio do caminho. Né? E a audiência pública, em alguma medida, ela poderia funcionar, se fosse bem programada, se todos tivessem as informações à mão, ela poderia funcionar
para que, de fato, você absorvesse essas demandas e essas demandas passassem a fazer parte do processo de licenciamento ambiental. E, a partir delas, se estabelecessem as condicionantes que vão, então, garantir que aquele empreendimento mitigue aqueles impactos que ele vai causar. Acho que não existe nenhum empreendimento que não vai causar nenhum impacto. Então, acho que esse sistema precisa funcionar, se a gente acreditar que esses empreendimentos devem acontecer, porque o próprio licenciamento diz que, se houver violações, ele não deve acontecer. Mas, em tese, então, a audiência pública, se ela fosse um pouco mais cedo, ela poderia, de fato, fazer com que essas reivindicações ou esses posicionamentos fizessem parte da tomada de decisão. E aí você tem, então, uma outra audiência pública. Então, veja que a diferença entre uma e outra é pequena, então você também não tem um tempo de articulação muito grande. E aí você emite a primeira licença, que é a licença prévia. Então, acho que, já que você me pediu os dados mais técnicos, o licenciamento ambiental no Brasil ele é trifásico. Então, é formado por licença prévia, licença de instalação e licença de operações. Por que é assim? Tem vários sistemas diferentes. Porque, em tese, se você imaginar as fases de empreendimento, os impactos de uma obra são muito diferentes quando você tem os 50 homens e vai furar as barragens, de quando você vai ligar a turbina. Então, o que se entende é que o licenciamento ambiental deveria acompanhar esse passo a passo para que se permitisse, ao longo do processo, adotar medidas que fossem capazes de, então, quando se faz o furo, ela controla, quando chega o empreendedor, ela controla, e quando liga a turbina, que é um impacto completamente diferente, ela controla também. Então, aí você tem a licença prévia, ela é emitida, só que aí já é super tarde para o ponto de vista do cronograma, então você já não consegue absorver muito mais coisa do que estava na audiência pública. Depois você tem uma licença de instalação e uma licença de operações que são dadas à medida que a obra avança. Então, se quer ligar a turbina, você pede a instalação. E você tem a de operações, que ela é dada e depois ela é renovada periodicamente para garantir também que, ao longo desse processo, você tem um monitoramento. Só uma última pergunta. Pode falar. O início da obra, a instalação, por exemplo, de um canteiro, como o de Belo Monte, ou Giral, ou o início da obra do Itaquerão, está em que lugar aí no meio dessa planilha? Na licença de instalação. Tá. Okay. Então, antes de você ter a licença de instalação, você não começou nada, você aprovou o projeto. A licença aprova o projeto, a licença prévia, e ela diz, para esse projeto funcionar e eu fazer valer as normas de direito ambiental, socioambiental, você tem que mudar esse projeto, adequar esse projeto. Belo Monte, por exemplo, aconteceu isso, não foi muito bem nesse sistema, mas se alterou a tecnologia da usina para fio d'água ao longo do processo, porque se percebeu que o impacto poderia ser muito maior se essa técnica não fosse empregada. Então, em tese, seria na licença de instalação, tendo sido aprovado o projeto na licença prévia e, quando liga a turbina, a licença de operação. E aí você tem periodicamente a renovação. Mas o que acontece é que essas demandas, então, das populações, elas não chegam em nenhum momento. A não ser que ela tenha sido parte de um estudo super completo de estudo de impacto ambiental, isso é recomendável que se faça, então também não posso admitir que não seja feito nunca. Nos instrumentos que a gente tem de participação, isso não acontece porque eles são muito tardios. E hoje, eu ia finalizar com esse slide, hoje há um conjunto de reformas, entendendo que o licenciamento não funciona, e grande parte deles não fala mais em audiências públicas. Ele retira a obrigatoriedade da participação nesses processos. Então, aí o que eu queria mostrar é o que acontece depois disso, que eu acho que aí tem a ver com que o direito, como é que o direito entra em cena, como é que a gente começa a discutir a judicialização. Bom, o que a gente fez? Uma das formas da gente entender quais são os gargalos dessas grandes obras é entender o que é judicializado. Então, por exemplo, se uma empresa tem muitas ações trabalhistas, é uma empresa ruim do ponto de vista do trabalho. Então, a gente aplicou uma metodologia de mapear quais eram as ações civis públicas, que são ações coletivas, então são as ações maiores, que congregam vários atores, então ou vários ribeirinhos, ou vários indígenas. E a gente fez isso com o objetivo de entender o que elas demandavam, quais são os direitos que são violados nesses casos. Talvez, se a gente tivesse essa informação, a gente teria uma lição aprendida para que os próximos empreendimentos tivessem essas demandas incorporadas desde o início. Porque o que a gente observa
é que, mais do que ter direitos violados, essas ações também são passivos para as empresas envolvidas. Então, todo mundo está perdendo. Se está todo mundo perdendo, como é que a gente pode entender o funcionamento disso para reverter uma situação? E aí a gente chegou a algumas informações importantes, né? A gente concluiu essa pesquisa em 2015, então foram 40 ações civis públicas. Eu digo isso porque já são quase 50 ações civis públicas contra Belo Monte, mais geral Santo Antônio, né? Então, nós pegamos essas 3 usinas, as 2 no Rio Madeira e Belo Monte, que está no Xingu, que são 3 grandes usinas do PAC, e mapeamos para entender o que elas colocam, né? Então, a primeira informação importante que a gente observou é que das 40 ações, 25 dessas ações tratam de impactos sociais. Então, se o licenciamento ambiental foi pensado e foi montado e foi capacitado para lidar com questões ambientais, essas não são as principais questões apontadas, né? E, é claro, o Ministério Público, que está propondo essas ações, poderia propor ações só para o meio ambiente, mas grande parte dos impactos que são judicializados são os impactos sociais. Então, isso já aponta uma das deficiências que a gente tem no próprio sistema de controle e monitoramento desses grandes empreendimentos, que hoje eles não estão capacitados para lidar com os impactos sociais. Também se discute questões processuais, e a questão que mais se coloca quando eu falo de processo é a questão da audiência pública. Então, o processo, por exemplo, você não fez um estudo de impacto ambiental, você não fez tal monitoramento, você não entregou tal relatório. Então, é uma questão processual, né? A lista também um grande contingente das 40 ações discutem a questão processual, então 28 aparece, e eu diria que, majoritariamente, o que se coloca é que a audiência pública ela não funciona, né? Que as populações que vão lá e colocam suas reivindicações nunca têm uma resposta. E à medida que elas não têm uma resposta e o licenciamento se esgota nisso, você vai ao judiciário para repropor e que aquilo funcione por outras vias, porque você está falando de um direito, você não está falando de algo que é uma obrigação voluntária, você está falando de algo que pode ser exigido e contestado, né? E que no processo não aconteceu. Uma segunda informação importante, mas que eu também não trouxe nesse slide, é que os polos passivos, que são contra quem se demanda nessas ações, de quem se pede esses direitos, eles estão majoritariamente focados nas empresas, né? Então, de alguma forma, isso vai entrar no negócio. Se eu não planejei, isso pode virar uma ação judicial que vai ali se estabelecer por anos. E não só as empresas, né? Os bancos já estão no polo passivo, porque eles são os grandes investidores, então tem algumas ações que falam para o investidor parar de investir, porque aquilo está causando impactos e violações a direitos, e o IBAMA também, porque à medida que ele não percebeu aquele impacto, ele não calculou aquele impacto, então ele passa a ser também o responsável por uma violação a direitos humanos, no caso. Um achado que, ao meu ver, é o mais interessante, e eu acho que aí eu me complemento muito na fala da Dani, que a gente quis entender quando essas ações são propostas e em que momento elas estão dialogando. Então, por exemplo, as ações são propostas majoritariamente quando eu tenho a licença de instalação. Então, assim, é muito difícil que eu vá antever o impacto antes dele acontecer. Então, quando acontece a obra, quando chegam os tratores, chegam esses grandes contingente de população, é que eu vejo esses impactos. E é aí que o judiciário começa a ser acionado. Então, você tem um grande contingente da ação nos 3 casos na licença de instalação. Porém, o que é interessante é que essas demandas que são feitas quando se sente impacto, elas apontam desafios do planejamento do empreendimento, né? Então, elas deixam muito claro que tudo aquilo poderia ter sido pensado no momento de um estudo de impacto ambiental que fosse mais adequado, ou de um planejamento até anterior, feito pelo Ministério de Planejamento, pelo Ministério de Minas e Energia, que poderia antever esse empreendimento. Então, acho que esse dado é muito importante, porque, primeiro, ele mostra que o licenciamento ambiental ele é importante, mas ele tem uma parcela limitada de lidar com esses casos, porque ali já se pensou que o melhor modelo era apostar em energia hidrelétrica e não em eólica, por exemplo. Por outro lado, ele também mostra que talvez a tomada de decisão desse empreendimento, né, feita, se a gente está falando do PAC, desde o Ministério do Planejamento, que envolve a ANEEL, no caso de hidrelétrica, que tem uma situação do PAC, ele também não traz uma abordagem voltada para os direitos. E aí,
o que a gente fez foi desenvolver uma metodologia em que a gente pegou todos os documentos. Então, o edital de licitação, o contrato de parceria público-privada, o contrato de financiamento, e tudo, acordo de cessão de terreno, por exemplo, que esse aqui é da Arena Corinthians, e a gente percebeu que o planejamento de grandes obras, mais do que licenciamento, ele não olha para os direitos das populações que são impactadas por esses empreendimentos. E daí, quando você chega no licenciamento ambiental, que tem uma capacidade muito reduzida de olhar só para o projeto, quer dizer, ele não consegue ver, por exemplo, se aquela hidrelétrica vai impactar numa usina de mineração que está sendo projetada ali próxima, né? Ele é muito peculiar, ele está olhando o projeto. Então, nessa fase de planejamento, a gente imaginou que seria interessante que a abordagem de direitos aparecesse, mas tampouco ela aparece. Então, aqui, por exemplo, esse é o caso da Arena Corinthians, né, que houve aumento de exploração sexual de criança e adolescente, houve uma ação do Ministério Público do Trabalho, e a nossa dúvida foi falar, bom, dado que o Brasil tem várias legislações que estabelecem que crianças são prioridades, que devem ser levadas em conta, não só pelo Estado, mas pela família, pela empresa, se isso aparecia ou não. E a gente observa que, olhando toda a tomada de decisão, também é ausente. Então, assim, é o licenciamento ambiental deficitário, mas a gente também precisa apostar muito mais num planejamento voltado para o território. O que aparece em azul é porque tinha algumas medidas que crianças e adolescentes poderiam aproveitar. Então, por exemplo, investimento em lazer. Mas não está muito claro de que forma elas vão aproveitar. Então, apesar do Brasil garantir essa prioridade absoluta da criança e adolescente, nenhuma medida ela aparece, né? E isso se replica, por exemplo, para várias outras questões em usinas, em relação aos povos tradicionais, em relação aos indígenas que estão lá. Então, esse é só um modelo. Agora, uma segunda questão é a lógica dessa tomada de decisão, né? Para além disso não está claro de aparecer a questão dos direitos desde o início, muitas vezes, a lógica da tomada de decisão ela funciona para que essas discussões elas sejam excluídas do processo. Então, por exemplo, quando a gente fala da usina de Belo Monte, a construção da usina ela é feita com o que a Dani colocou é uma obra do PAC realizada por um privado, que vai fazer um investimento naquele território e vai construir um empreendimento para que forneça energia para o Brasil. O que acontece é que, quando você seleciona um empreendedor para fazer isso, é um tipo de seleção que é o leilão, né? Então, é uma concessão de serviço público baseada em leilão. Quando eu faço um edital de leilão, eu tenho que olhar duas categorias: melhor técnica e melhor tarifa. Então, a avaliação menor tarifa, ela faz com que muitos desses impactos não sejam previstos e planejados no projeto. Então, eu sacrifico algumas coisas para fazer entrar na menor tarifa e, assim, eu vou concorrer com outros competidores e ganhar aquela licitação. Então, imaginem, se eu não previ no meu menor preço que aqueles impactos todos seriam controlados e mitigados, quando começar o empreendimento, muito dificilmente isso acontecer. Por quê? Porque, na prática, se eu não concluo o empreendimento de acordo com o meu cronograma, você vai ter que pagar uma multa contratual, porque é como se você tivesse burlado aquela lei de licitação. É como se eu falasse, eu vou jogar uma tarifa de 5, mas eu vou depois gastar 10, porque eu vou ter que controlar meus impactos. Então, isso não acontece. Você não pode mudar a tarifa no longo do processo, porque você vai estar burlando a licitação. Então, o que acontece? Cronogramas são super apertados, e você não consegue lidar com impactos que não estavam previstos desde o início. E se o planejamento não olhou para eles, o estudo de impacto ambiental talvez não tenha olhado também, a audiência pública não aconteceu, então isso tudo vai virar um contingente de ações judiciais que já não entram na conta nem do empreendimento, né? É claro que a gente não tem que concluir que eu tenho que fazer porque entrou na conta do empreendimento, mas digo, se não é positivo do ponto de vista dos direitos das pessoas que estão impactadas, para os negócios isso também tem que se alterar, né? Porque já não traz uma forma interessante, né? O próprio caso de Belo Monte, as empresas envolvidas escreveram em algum momento para a ANEEL, porque depois que já tinha acontecido várias greves, vários liminares que pararam as obras, a obra ficou insustentável, né? E já não era possível mais começar a gerar energia que tinha sido prevista para 2014, né?
Então, ela não foi gerada, a empresa começou a pagar multa, teve que comprar energia de outro sistema, jogar na rede, e com isso o negócio virou insustentável. E aí você tem, em algum momento, os empresários escrevendo uma carta para a ANEEL para explicar que aquele tipo de negócio passava a ser sustentável no Brasil. Então, é importante que isso seja dito, porque do próprio ponto de vista do planejamento, né, isso não faz com que eu não tenha que lidar com esse contingente no futuro. E aí, inclusive, tem uma decisão bem importante, que é do Tribunal de Contas da União, do ano de 2014 também, que era quando a gente estava na véspera do apagão, e o TCU começa a olhar para esses empreendimentos e ver o que está acontecendo, por que eles não estão sendo cumpridos, né? Primeiro, ele calcula que isso vai gerar um custo de 8,3 bilhões de reais para o Brasil. Não só em termos das obras, mas em termos da energia que não vai ser fornecida, né? E aí o que ele percebe? Ele conclui, né, fazendo um conjunto vasto de auditorias para várias hidrelétricas em construção. Em primeiro lugar, que muitas vezes a demanda no Brasil está dirigida à demanda de energia. Então, os empreendimentos do Brasil eles não reagem a uma lógica de planejamento, mas eles reagem a uma demanda. Precisa de energia para São Paulo? Onde tem um potencial hidrelétrico? Vamos fazer. Então, a primeira conclusão. A segunda conclusão, e acaba sendo uma recomendação muito importante do TCU, é que você não estuda os impactos socioambientais das alternativas, mostrando que esses 8,3 bi que ninguém calcula, talvez pudesse ser muito menos se você tivesse um outro tipo de energia investida, né? Uma eólica, por exemplo, porque o custo socioambiental teria menor. E aí você tem uma recomendação do TCU, então, para que os projetos, na fase de planejamento, eles tenham que analisar os custos socioambientais, não só daquele projeto, porque a gente não está falando de licenciamento ambiental, a gente está falando de planejamento, mas das alternativas à disposição para se pensar o Brasil, em energia, em rodovia, em ferrovia, etc., né? Mas isso não aconteceu, e essa decisão não foi cumprida, até a gente sabe. Bom, e com tudo isso, né, para onde a gente está indo? A Dani já colocou que a gente tem alguns projetos, né? A impressão que se tem, depois de ver que não funciona do ponto de vista do negócio, que para o território você tem um conjunto de violações a direitos humanos que são irrecuperáveis, né? Grande parte dos estudos desenvolvidos no Brasil sobre grandes obras vão dizer que a culpa de tudo está no licenciamento ambiental. Que licenciamento ambiental é demorado, porque 800 dias para fazer um projeto é muita coisa, né, porque já está contando o tempo do empreendimento, que a capacidade técnica dele é insuficiente, que a audiência pública atrasa, que a judicialização atrasa, né? E aí você tem um conjunto de 23 projetos de lei, alguns foram apensados, dizendo que o licenciamento ambiental tem que mudar para ser mais eficiente, né? No sentido de ele tem que ser mais rápido. E aí se faz várias concessões, né? A primeira delas é a audiência pública, mas também se cria alguns regimes especiais, que eles chamam de fast track, para algumas obras que se consideram estratégicas para o desenvolvimento do território. Acho que não dá para não dizer que essas obras não trazem aspectos positivos, mas também entender que seus impactos negativos justificam que ela seja acelerada. Isso, no fim, pode gerar muito mais incerteza jurídica e muito mais ações judiciais, né? Mas grande parte desses projetos, eles entendem que você tenha que pensar numa simplificação de processos e não em mais planejamento. E, inclusive, chegam a estabelecer prazos, né? Então, até 90 dias, o órgão ambiental tem que analisar o estudo de impacto ambiental. Mas, se a gente não mudar a condição, a capacidade dos técnicos e a quantidade desses técnicos, como que algo que é feito em 800 dias vai passar a ser feito em 90? Né? Pode ser que a gente tenha uma catástrofe muito maior para o território do que a gente tem hoje. E isso não vai evitar o negócio de lidar com isso depois, na judicialização, né? Mas hoje o que se tem em termos de alternativa, nos projetos de lei, majoritariamente, está baseado na ideia da simplificação. E a gente teve recentemente a medida provisória, que também estabeleceu que nas parcerias de investimento público-privado, você teria uma priorização dos órgãos ambientais para que esses projetos saíssem o quanto antes.
Então, para onde a gente está indo, né? Acho que tem alternativas, tem alguns instrumentos que focam no planejamento do território, por exemplo, a avaliação ambiental estratégica, que seria capaz de olhar não só para uma usina hidrelétrica, mas para várias na sua bacia, e misturar, por exemplo, os impactos de uma usina com de uma mineradora, que hoje não são considerados numa análise conjunta. Mas, se a gente observar, a discussão no Congresso Nacional está muito pautada de que o licenciamento atrapalha e que a única forma de controle que a gente tem de impactos socioambientais, ela, na verdade, atrapalha o desenvolvimento do Brasil, né? Então, eu passei rapidamente para algumas informações, tem muito mais dados, e não sei se as explicações técnicas ficaram muito bem colocadas, mas acho que a gente usa esse espaço do debate para isso. Tá? Obrigada. Primeiramente, eu tive uma experiência próxima também a Belo Monte, e aqui na escola eu estou participando do projeto Contra Condutas, orientando uma pesquisa que se chama Cartografia da Ausência e os Beradeiros Atingidos. E estive acompanhando uma equipe por 8 meses em Altamira, que trabalhava justamente os reassentamentos das famílias atingidas, interferidas, como a empresa chama, as famílias que estão da cota 100 para baixo, nos igarapés, nos 3 igarapés lá. Nós fomos substituir uma empresa que já havia feito os cadastros e que teve que sair do processo por problemas outros, enfim. E foi muito difícil tudo. Não terminamos, houve troca de equipes, enfim, nem vou comentar porque é um processo longo, também uma novela. Mas sobre os desafios e sobre os mitos que a Daniela colocou, eu concordo com os 5 mitos inicialmente, mas juntando um pouco da fala também, né, da Flávia, vocês sempre mencionaram o tal do planejamento anterior, o mito 2, né, planejamento territorial versus local. Eu acho que a gente pode, pensando nas metas, né, e nas estratégias para enfrentar essa questão da fragilidade do instrumento do licenciamento, talvez estabelecer nos programas ambientais, nos PBAs do licenciamento, programas mais eficazes e efetivos, que, como vocês comentaram, a área de influência da hidrelétrica são 11 municípios, então não é possível mais continuar tratando cada município fechado nele próprio, não é? Da porta para dentro e cada um pensando nos seus equipamentos sociais, nas suas infraestruturas. E eu acredito até que a própria empresa já estava pensando um pouco nesse sentido de trabalhar as condicionantes sociais, visando a integração, um consórcio de municípios ali para um trabalho mais articulado. Aí, nesse sentido, eu volto para o planejamento territorial. A gente teve uma experiência em Suape, que, apesar de ter sido feita também, ter sido feito esse plano no meio do processo da implantação das indústrias, foi um plano bastante rico, que articulou 8 municípios e propôs a gestão integrada desse território, um diagnóstico integrado e um plano também integrado nas suas várias dimensões, de infraestrutura, das questões ambientais, sociais e etc., de infraestrutura. Então, talvez o caminho esteja nessa busca da compreensão desse território ampliado e das ações. Eu gostaria que vocês me falassem um pouco sobre isso, e das ações de uma forma mais articulada dentro disso que também a Flávia falou no final, de pensar as várias subbacias e
não só os impactos articulados com mais de uma hidrelétrica, como também os resultados e as condicionantes articuladas para potencializar os resultados e as ações estruturadoras. Não se pensar mais da porta para dentro de cada município, até que porque as políticas públicas federais evoluíram muito. A saúde, por exemplo, ela é toda territorializada, vocês sabem disso, não se pensa mais um hospital de alta complexidade para cada município. Então, você tem, né, os polos de saúde, um hospital aqui, outro hospital setorial acolá, enfim, eles se complementam. Então, a história das escolas, né, tudo isso espacializado de uma maneira mais coerente, enfim. Eu acho que a gente chamava isso de PGI, Plano de Gestão Integrada, também um plano, pode ter o nome que tiver, mas o importante é essa visão aí integrada. E outra questão que eu também gostaria que vocês falassem um pouco é do tal da licença social para operar. Não sei se vocês já atuam com esse instrumento, é uma coisa que alguns consultores por aí vêm falando e, na verdade, não é nada formalizado legalmente, mas é como se fosse um pacto da sociedade, dos governos, das instâncias governamentais e do empreendedor, né, para adquirir essa tal de licença, né, para operar de uma forma participativa e atendendo às necessidades e os modos de vida daquelas populações que ali vivem, que não ocorreu nesses territórios que vocês abordaram, que a gente conhece um pouco. E há também a experiência do pessoal lá do Equador, que está explicitada aqui na Bienal, a história de que a natureza foi tida como um ente jurídico e que alguns povos da floresta equatoriana acabaram adquirindo o direito de expulsar algumas petroleiras e mineradoras da floresta por conta dessa questão aí de que a natureza, vista como também um modus de vida, né, das comunidades indígenas e autóctones, foram consideradas como um ente jurídico na Constituição do Equador. Então, assim, na verdade, são vários instrumentos que a gente pode lidar, complementares ao licenciamento ambiental e à RIMA, que podem complementá-lo e reforçá-lo e não negá-lo, para que essas questões se aperfeiçoem, né? E a gente não tenha esses equívocos e esses maus tratos e, enfim, e omissões que ocorreram em Belo Monte, em Altamira especificamente. Eu queria, assim, diante da seriedade do trabalho de vocês, né, que é evidente uma postura séria no que vocês fazem, e como é evidente para nós a não seriedade da maneira como foi implantada Belo Monte, seja pelo governo, seja pelas construtoras, né, e com todos esses índices que mostram do conjunto de violações, né, e a gota d'água vai ser essa lei que está sendo tramitada no Congresso, que acaba por tentar botar abaixo um licenciamento ambiental que já era insuficiente, né, da forma como era levado a primeira etapa e com toda aquela paralela que tem da questão social, né, esse conjunto de violações. E aí eu tenho um entendimento, né, a gente já no outro dia a gente falou, quer dizer, como os colegas falaram que é uma catástrofe natural, eu já acho que essas obras têm sido feitas, é um crime ambiental, né? Tanto o Belo Monte quanto a maneira como está sendo encaminhado o Mariana, todas essas questões com as mineradoras. Então, nós estamos diante de uma situação bastante grave, não séria, né?
E como que fica, né, a posição, como que é para vocês que têm um trabalho sério, como enfrentar essa nova demanda, que é essa lei que está sendo introduzida no Congresso, que vem por ruir isso? E aí nós também somos vítimas, né, como arquitetos urbanistas, porque é a questão do licenciamento e a questão da aprovação dos projetos. Todos os projetos também passariam a ficar sob a coordenação das grandes construtoras. Não só o licenciamento ambiental, como os projetos, né, a proposta de construção do território, que dirá a questão social, que já não é um valor. E se uma regra dessa passa, né, no Congresso, então eu queria saber, assim, vocês como do direito, né, nós estamos aqui num ambiente de arquitetura igualmente afetados, como vocês veem, como vocês se posicionam nesse momento e o que vocês acham que a sociedade civil poderia ou deveria fazer diante de uma gravidade dessa? Na região do Xingu foi feito um plano de desenvolvimento regional sustentável do Xingu. Foi um plano interministerial construído entre 2009 e 2010, participando vários ministérios do governo federal, nessa ideia de que era uma região que ia ser impactada por Belo Monte, então precisava ter uma estrutura de um planejamento prévio ao processo de chegada da obra do licenciamento. Esse plano, chamado de PDRS Xingu, foi criado um comitê gestor, é uma instância de governança, a gente entende, uma das mais interessantes no país, a gente não conhece outra tão interessante quanto. Um comitê gestor que se reúne desde 2010, com participação tripartite, governo federal, governo estadual, governos municipais, prefeituras, empreendedores, sociedade civil. Tem uma representatividade até maior da sociedade civil do que os outros setores. O PDRS do Xingu então, se reúne todo mês com representantes, até a licença de operação, com representantes do governo federal indo todo mês a Altamira, para garantir essa integração entre as políticas, né? O que está acontecendo lá em termos de políticas públicas no âmbito federal, estadual, municipal, para melhorar a articulação institucional e conseguir que as coisas aconteçam. Tem uma série de aprendizados sobre esse espaço, mas um espaço de governança muito interessante, tentando fazer esse cruzamento do planejamento. Ele é muito embrionário, ainda que são 5 anos de experiência, né? A gente tem feito agora, a gente está fazendo um estudo nesse último ano sobre construção de diretrizes para grandes obras na Amazônia. Nosso estudo de caso é o PDRS do Xingu, porque ele ensina muito como é que se faz, né? Como é que se pode planejar. Ele parte daquela região, né? Então a gente entende que esse é um instrumento muito interessante, e aí a gente poderia falar bastante sobre ele, mas só para reconhecer que tem essa estrutura. No leilão de Belo Monte, né, foi incluído, além do recurso, então foi feito, como a Flávia explicou, né, foi feito um estudo de impacto ambiental que definiu as ações para mitigação e compensação e evitar impactos na ordem de R$1,5 milhão de reais, R$1,5 bilhão de reais. E no leilão foi incluído mais R$500 milhões que o empreendedor se compromete a pagar na hora que ele ganha o leilão para ações do PDRS do Xingu. Então, esse é um espaço de governança que tem um planejamento, ele é pouco vivo o planejamento, mas foi feito um planejamento regional, incluindo os 11 municípios da região afetada por Belo Monte. Eles têm um recurso de R$500 milhões para ser investido durante 20 anos em ações prioritárias definidas por esse comitê gestor. A gente até brinca que, na teoria, ele é perfeito. Ele é tudo o que muitas instituições vêm discutindo sobre governança de regiões impactadas por obras. Então, você tem que ter um espaço de governança com representatividade, com espaço de participação, com financiamento, com instrumentos financeiros. Mas, aí, na prática, tem muitos desafios que esse espaço vem fazendo. O que a gente sente que ainda falta é o bullet acima da integração desse planejamento regional, né, no caso de Belo Monte ou em outros casos, com planejamentos setoriais, né? O planejamento do setor elétrico é muito conhecido como uma caixa fechada, ninguém participa, não há essa discussão que a Flávia traz, que o TCU traz, é um sonho de consumo, porque essa discussão está longe de acontecer, né? Os planos setoriais, especialmente elétrico e de mineração, eles estão... O próprio Ministério de Minas e Energia está longe de se discutir o planejamento territorial, né? A gente tem uma série de iniciativas ao longo dos últimos 30 anos de planejamento regional, né, mais recentemente com os territórios da cidadania, começou com os planos de desenvolvimento regional rural. Então, uma série de iniciativas no Brasil de se atrelar em algum espaço no âmbito do governo federal
planejamentos territoriais que deem conta de pensar uma região antes da chegada da obra, que a obra não seja o epicentro do planejamento, mas que tenha um planejamento anterior, né? Mas isso ainda é difícil no Brasil, né? É frágil. Em relação à licença social para operar, a gente fala muito lá no GVSES que essa frase, né, essa palavra é quase como sustentabilidade, cabe tudo dentro dela, né? Há percepções muito distintas do que é a licença social para operar. Com certeza, uma série de empresas estão preocupadas com isso, especialmente empresas que têm uma ação internacional, têm uma preocupação reputacional. O que a gente vê é que tem que ser trabalhadas as duas coisas juntas, né? Práticas para regulação, para melhorar os processos regulatórios e práticas para melhorar os processos autorregulatórios, né, no ponto de vista das ações voluntárias que as empresas podem fazer para conseguir a licença social para operar. Muitas vezes, a licença social para operar, quando a gente olha na prática, cumpra-se a lei. Se os empreendedores, especialmente no contexto de grandes obras, cumprissem as leis de legislação ambiental, dos cumprimentos dos acordos internacionais em relação à consulta prévia a povos indígenas, em relação à priorização de crianças e adolescentes na proteção dos direitos humanos, a empresa ganharia a licença social para operar, né? Se seguisse consultas públicas com qualidade. Então, a própria legislação brasileira, especialmente ambiental, ela viabiliza o que a gente vem chamando de licença social para operar. Obviamente que tem coisas que podem ser feitas voluntariamente. Então, o trabalho em Juruti, no Pará, em Rondônia, foram ações voluntárias, não era dentro de um licenciamento ambiental. Os empreendedores entendiam que, para a sua licença social para operar, ou seja, para a obra não ser parada, né, para não ter problemas reputacionais e mesmo de operação, eles precisavam entregar algo mais para os territórios. E aí que construíram planos de desenvolvimento locais e outras coisas. Sobre boas práticas de licenciamento, acho que eu vou deixar para a Flávia. Sobre o Equador, eu também não conheço a experiência, não sei se você conhece. Sobre como enfrentar, né, esses desafios. Do ponto de vista pessoal, e aí acho que vocês podem imaginar o quanto a gente entra nessa discussão, ela é muito deprimente, é muito difícil, tem que fazer sempre processos de terapia em grupo da equipe, especialmente as equipes que ficam morando nos territórios, e a gente fica pensando, bom, se nós, né, pesquisadores da GV do Sul, temos problemas emocionais em relação a trabalhar com isso, imagine as pessoas que estão sendo diretamente impactadas e vivendo, que, né, a grande maioria das pessoas que moram lá. Então, tem até uma proposta recente, que eu acho muito interessante, da Eliane Brum, da jornalista, sobre discutir os impactos emocionais de grandes obras, especialmente Belo Monte, né? Qual é o impacto de uma pessoa ser tirada da sua terra, da sua atividade econômica e da sua casa, né? Mas eu acho que como enfrentar passa por a gente fugir das classificações fáceis, né? E aí uma experiência do próprio GVSES, quando a gente começou a trabalhar com quando a gente estava tomando a decisão de entrar nesse processo, que a gente respondeu um edital, uma chamada para esse trabalho, né, de acompanhar as condicionantes. Parte do centro, é um centro de 60 pessoas que trabalham com sustentabilidade, parte das pessoas achavam que não era algo que o GVSES deveria entrar, porque tinha bom, nós vamos ser coniventes com Belo Monte. E aí é uma visão muito própria do Programa de Desenvolvimento Local. Se a gente ficar nessa dualidade, a gente é contra ou a favor de Belo Monte, a gente nunca vai andar, né? Eu acho que o interessante é a gente se aprofundar. Quais são os problemas de um grande empreendimento, né? Quando a gente olha alguns problemas graves de violação de direitos, eles são absolutamente evitáveis, eles são absolutamente contornáveis se você fizer direito. Então, eu acho que a primeira coisa de como enfrentar é a gente se aprofundar, fazer debates como esse, onde a gente começa a entender e levar para cada vez mais pessoas o que é na prática o que acontece, né? Porque é para a gente fugir dessa né, dualidade, sou contra, sou a favor, e aí quem é contra Belo Monte não vai conseguir nunca um diálogo com nenhuma grande empresa, com nenhum setor energético, setor de desenvolvimento, com a Casa Civil, com o MME. Tem que combater também esses preconceitos, né? Esse trabalho da GV, a gente sofreu muitos desafios na região. Assim, muita gente viu com muito maus olhos e a gente era criticado pelo governo, porque a gente estava fazendo críticas a um projeto tão importante para o Brasil, e pela sociedade civil, que falava assim, bom, vocês estão aliviando muito, vocês estão encontrando também possibilidades disso melhorar, isso tem que ser um grande combate às grandes obras. Então, assim, é uma resposta muito polida, mas a gente deveria se aprofundar melhor em quais são os desafios, muito do que a Flávia traz, né? Onde está cada problema, para a gente ir enfrentando aos poucos.
Com certeza, a conjuntura é a pior possível. Os projetos de lei são assustadores do ponto de vista do que como pode ser pior ainda um processo de licenciamento acelerado. O licenciamento ambiental é uma grande conquista da sociedade brasileira, tem vários problemas, mas ele é onde se ordena, né, as responsabilidades, onde ele minimamente você garante um ordenamento das responsabilidades entre empreendedor, poder público, a própria sociedade. Então, enfim, não é uma resposta fácil, mas acho que é por aí, aprofundando no debate. Quando a gente discute planejamento, que a gente está falando de uma etapa muito anterior, discutir qual o modelo energético brasileiro, qual o modelo de desenvolvimento que você quer, como essas pessoas vão ser incluídas nesse processo. Então, tem a ver com uma etapa bastante anterior. Acho que ele é um bom exemplo, mas a gente precisa passar isso para uma escala anterior, envolvendo outros atores relevantes nesse processo. E aí, assim, do ponto de vista da legislação ambiental, se discutem alguns instrumentos voltados a isso. Acho que você falou da avaliação ambiental estratégica, que eu mesma trouxe aqui, é uma ferramenta que internacionalmente já se coloca em prática, então respondendo a pergunta do colega lá de cima também, e que ela teria o potencial de avaliar não só o projeto e seus impactos sobre o território, considerando as políticas, mas também outros projetos que têm impactos sinérgicos ou cumulativos em relação àquele território, né? Então, por exemplo, se a gente pensar Cubatão, né? Uma coisa é você autorizar uma chaminé, mas quando você tem 50 chaminés, o impacto é diferente. Então, a gente precisa integrar isso para um momento anterior e entender que aquela região tem suas peculiaridades e que talvez uma matriz energética baseada em hidrelétrica, mas pensada para um território que tem grande contingente de populações indígenas, não seja mais adequada. Então, por isso que a decisão do TCU é tão importante, porque ela desloca o que a gente está chamando de estudo de impacto ambiental, que hoje é feito no licenciamento ambiental, para um momento muito anterior. E isso passa a ser uma variável que hoje não é considerada. Em relação, então, a esses instrumentos no âmbito da discussão da legislação ambiental. Em relação à participação, se tem modelos bem-sucedidos ou mal-sucedidos, acho que é muito difícil, né? Você tem algumas alternativas, mas você precisa pensar isso a partir do Brasil, né? O Brasil tem suas peculiaridades. Então, apesar de ter alguns modelos comparados de estudos de impacto ambiental, que são mais participativos, por exemplo, no Canadá, é muito diferente da realidade que a gente enfrenta no Brasil. O que eu acho que a gente pode dizer e tirar desses modelos comparados que existem é que mais participação, mais transparência e um monitoramento participativo, eles são variáveis que tendem tanto a reduzir impacto como a garantir que o processo tem uma melhor licença social, porque justamente ele está cumprindo a lei, né? Que é o caso nesses projetos. O que a gente não pode esquecer, que a gente está discutindo licenciamento ambiental, é que ele é uma ferramenta de prevenção, né? Ele não inibe que violações aconteçam e ele também não substitui direitos que são exigíveis por si, né? Então, ele existe para prevenir, mas se essas violações acontecem, elas podem ser cobradas, porque os direitos são garantidos, né? Então, o que a gente pode fazer nesse sentido, né? Tem um conjunto de direitos pré-estabelecidos, e quando a ONU, em 2008, depois em 2011, assume que as empresas também têm que cumprir obrigações em relação aos direitos humanos, é uma mudança significativa muito importante. Porque em territórios amazônicos, por exemplo, que é onde está Belo Monte, Irau, Santo Antônio, o Estado é muito frágil e a empresa tem uma grande capacidade de mudar essa realidade. Então, à medida que a gente também estabelece que há direitos e que essas operações precisam observar não só para não violar esses direitos, aí colocam os princípios, mas também para enfrentar os impactos negativos, a gente tem uma mudança de expectativa que pode ser cobrada desses grandes empreendimentos e que pode, eventualmente, mobilizar esses atores que fazem com que essas obras aconteçam para que repensem as formas como esses empreendimentos estão sendo realizados e executados. Acho que aí ficou uma questão só do colega de cima da desmobilização, né? Então, assim, também, no caso de uma mineradora, tem a questão do buraco. No caso de Belo Monte, o que você tem é a retirada desses 50 mil trabalhadores, voltando ou para suas terras, ou seguindo o contingenciamento das obras e indo para as outras obras, e uma cidade completamente esvaziada. Só que essa cidade já passou por várias modificações. Então, por exemplo, quando a obra chega, você tem um aumento do preço, por exemplo, para dar um exemplo só, dos imóveis. E a população que está ali, localizada próxima à orla ali do Xingu, na cidade, tem que mudar para um lugar periférico e pagar aluguéis que são muito mais caros do que aqueles que elas pagavam antes da obra começar. E aí, quando você tem
esse cenário e depois um grande investimento, por exemplo, no turismo, em lojas de comércio para receber esse contingente, e esse contingente de 50 homens, para dar o exemplo de Belo Monte, deixa esse território, o que sobra é uma população que perdeu o valor aquisitivo que ela tinha, ou perdeu a qualidade de vida que ela tinha, porque ela já não consegue mais pagar pelaquela situação que existia antes da obra, e, ao mesmo tempo, todo investimento que foi realizado para cobrir aquela demanda transitória, ele é anulado, né? Porque aquelas pessoas não estão lá. Então, eu visitei Altamira muito recentemente, o que eu vi é um conjunto de vários bares, todos vazios. Lojas todas vazias. Então, eu acho que quando a gente fala de planejamento, o que a gente está dizendo é que todas essas fases, então, a instalação, que tem os seus impactos, a operação, que tem impactos diferentes, e também a desmobilização, elas precisam ser pensadas antes. Né? Não só porque ela vai trazer custos para o empreendimento, porque com certeza ela vai. Na mineração você tem um projeto de recuperação que é custeado pelo empreendedor, mas também porque você tem ali a chance do desenvolvimento territorial. E se ele não é pensado desde o início, ele não vai acontecer. Né? O que você vai ter é uma demanda contingenciada pelo cronograma da obra. Então, acho que quando a gente fala em planejamento, a gente também tem que incluir ou a recuperação do território, ou a desmobilização, no caso de grande contingente. E sobre a licença social para operar, acho que, muito concordando com o que a Dani falou, acho que cumprir as leis já é o começo. Né? Que tem algumas pesquisas que avaliam o custo socioambiental, o custo de conflitos socioambientais para o empreendedor. Ele é altíssimo. Então, além de se pensar do ponto de vista de cumprir a legislação, há que se reconhecer que esse conflito e embate com a sociedade, seja porque ela causa uma greve, seja porque ela faz parar a obra, seja porque ela causa um liminar na justiça, ele também é custoso. Então, do ponto de vista, se eu considerar estritamente financeiro, né, cumprir a lei, por si, já traz um benefício muito maior. E quando a gente olha para essas modificações, ou propostas de modificações que estão em discussão, elas estão indo justamente na contramão. Né? Dizendo que menos licenciamento, menos participação, menos controle, mais agilidade vai trazer mais eficiência. Quando isso vai trazer mais conflitos socioambientais, mais atrasos, mais judicialização. Então, a gente precisa ponderar um pouco mais como essas medidas estão sendo propostas e voltar a discutir planejamento para o Brasil, o projeto de desenvolvimento do Brasil, que é calcado nessas grandes obras. Eu me lembro de uma historinha que uma vez me contou um professor muito querido, crítico de arte, Aguinaldo Farias. Ele disse que tinha ido visitar o ateliê do Daniel Senise e ele estava fazendo um trabalho que ele, na verdade, ele trabalhava em cima de um piso, né? Ele trabalhava em cima do chão no ateliê, fazia uma porção de coisas e depois ele pegava o chão e moldurava o chão, né? Então, com todas as marcas, né, do trabalho que ele tinha feito, todos os respingos, todas as massas, tudo que caía, né, do processo criativo de fazer uma determinada coisa, caía no chão e tal, e no fim ele pegava aquilo, serrava, né, ele renovava aquele tablado periodicamente. Não sei se estou fazendo uma descrição muito precisa do trabalho, mas daí ele transformava esse chão em cima do qual ele estava trabalhando num outro trabalho, numa outra obra de arte, em si mesma, né? E aí dizia o Aguinaldo que estava lá conversando com ele, e ele falou: bom, né, Aguinaldo? Pois é que você sabe, né? Existe uma coerência entre as coisas e os seus restos, né? Existe uma coerência entre as coisas e os seus restos, né? E essa história, enfim, eu acho que talvez seja muito cedo para a gente tirar conclusões dentro desse projeto, que para nós é um projeto de pesquisa aberto ainda. Mas o que parece de todas as falas que vão se acumulando, cada uma com as suas particularidades e singularidades ao longo dessas conversas que a gente está tendo, é que, no fundo, enfim, o que nós estamos vendo é isso, né? A coerência que há entre as coisas que nós fazemos, a maneira como nós fazemos as coisas, a brasileira, ou, enfim, mundialmente também, porque também não vamos ter ilusão com relação a isso. Certamente vocês são especialistas e talvez, enfim, não dê para pensar que o Brasil é pior do que, sei lá, a China, ou, né, no mínimo. Mas, enfim, a maneira como nós estamos escolhendo fazer as coisas gera esse tipo de resto, né?
E isso tem a ver com forma, né? E é muito importante que esse debate aconteça numa escola de arquitetura, porque aqui, às vezes, a gente vive num mundo encantado da forma. Não, eu queria só comentar rapidinho, nessa linha da maneira de fazer e o desenvolvimento que nós queremos, né? Eu fiquei muito impactada com uma palestra que eu vi, uma conferência há 3, 4 anos, e estava o Célio Berman, que na época do embrião da decisão de fazer ou não fazer Belo Monte naquele local, né, ele era o assessor técnico da Dilma no Minas e Energia, né, físico, engenheiro e tal. E ele defendeu o quanto pôde que não se devia fazer esta obra. Que, se a postura fosse recuperar 2 turbinas de Tucuruí que estavam precisando de manutenção e que poderiam ter uma revisão técnica com algum modelo novo e que geraria o mesmo número de megawatts, que não está nem questionando se a questão é elétrica ou não elétrica. Era essa obra nesse lugar. Ele batalhou o quanto pôde. E, no fundo, a gente viu que, na verdade, essa obra não era para gerar megawatts, era para fazer uma obra. Independente da questão ambiental, independente da questão social. Era para movimentar a economia através de uma obra, passando por cima do conhecimento técnico da área elétrica, da área social, da área arquitetura, urbanismo e dos índios, das pessoas. Então, todos nós, profissionais das áreas, fomos atropelados por uma decisão desse porte não séria, né, que poderia ter sido evitada por uma pesquisa dentro de um levantamento ambiental mais longo e criterioso, que agora vem o atropelo final. Então, quer dizer, a decisão, o embrião da obra não é um modelo, sim, né, elétrico ou não, mas mais do que isso, você conseguiria a mesma quantidade de megawatts sem fazer esta obra. Gente, isso é de uma seriedade, de um absurdo, né? Então, não é nem hidrelétrico ou não, não se faça essa obra e conserte 2 turbinas de uma obra que já foi feita de uma forma equivocada. Então, são erros repetidos, né? Então, eu só queria que para mim, essa é a síntese da existência de Belo Monte, é esse início, né? Não é sério, essa maneira de pensar não é séria. Só queria, para finalizar, a partir do que você falou dos restos, eu lembrei tem um vídeo, quando a gente estava trabalhando em Rondônia, um vídeo que foi feito por estudantes de Rondônia, não me lembro, uma consultoria fez, super interessante, sobre os garimpeiros, sobre os mineradores. E tem uma frase no vídeo que eu acho muito impactante, que eu lembrei quando você fala dos restos, né? Tem um senhor de mais ou menos 50 anos, que era um antigo garimpeiro e que ficou absolutamente devastado, não tinha nenhuma alternativa econômica, porque aí chegou a obra, proibido ter garimpo, enfim, a história é complexa. Mas ela, pelas tantas, o estudante pergunta para ele, mas o que o senhor acha? Então, o senhor é contra a hidrelétrica aqui de Girau e Santo Antônio, né? Porque acabou com a sua vida, ele contou uma história horrível sobre a dinâmica na vida dele. Ele falou, não, mas eu não posso ser contra, porque quem sou eu para atrapalhar o desenvolvimento do Brasil? E eu acho essa frase muito simbólica, né? Que ele é o resto, né? E aí, ele, como resto, ele não se sente autorizado a atrapalhar o desenvolvimento de todos nós, né? Enfim, mas só agradecer. Era só agradecer também, dizer que a gente está à disposição, se vocês quiserem conversar. Assim, tive que passar por vários dados, mas a gente tem vários relatórios. Então, quem quiser tomar um café na FGV, Oba. A gente está à disposição para falar desses temas ou outros, né? Negócios com povos tradicionais, trabalho escravo também, que a gente está desenvolvendo, a gente está à disposição, mas era só agradecer a participação e presença de vocês. Não, nós que agradecemos. E a oportunidade de vir aqui conversar sobre tudo isso. Tá bom, muito obrigado. Tá bom. Obrigado.